Sabe quando você abaixa um jogo só por abaixar, porque tá na promoção ou grátis por tempo limitado? Mas quando você entra no game, a história, os personagens e o clima que o jogo passa acaba te surpreendendo. My Children Lemberborn, um jogo lançado em 2018. E só agora eu tive a oportunidade para jogar. Existem várias mídias audiovisuais, tanto games quanto filmes, que tem o objetivo de fazer você ter sentimentos fortes. Claro que qualquer mídia audiovisual quer que você sente algo, mas existem mídias visuais que querem que você tenha sentimentos mais fortes, sentimentos mais profundos, sentimentos pesados, sentimentos densos. Esse tipo de sentimento pode ser um sentimento bom ou algo ruim, depende muito do que o jogo quer passar. Mas Children Lemberborn me fez sentir muitas coisas. Eu achei que seria só um Paul pra humano, tá ligado? E acabei chorando no final do jogo. O sentimento que ele faz passar durante todo o tempo que você joga é muito profundo. Eu posso estar meio boiora falando sobre esse jogo, mas ele mexeu muito comigo. Depois de ocuparem a Noruega, iniciaram um programa chamado Lemberborn. Esse programa tinha o objetivo de aumentar a população alemã. Além da lavagem cerebral que eles faziam nas mulheres para terem filhos, eles raptavam crianças de outros lugares da Europa. Quando o nazismo acabou, muitas dessas crianças ficaram sem amparo, principalmente na Noruega. Infelizmente, essas crianças que foram vítimas do programa nazista foram vítimas de preconceito pelos noruegueses, porque essas crianças tinham origem alemã, e até hoje eles lutam pelos danos que eles sofreram durante essa época. O jogo se passa, como eu já disse, 7 anos depois do projeto Lemberborn. A história do game é bem simples. Seu protagonista é um sueco ou norueguês, você meio que decide o que ele é. Ele é um personagem muito aberto, ele não tem muita personalidade, ele não tem uma história muito funda. As únicas informações que a gente tem dele é que há 7 anos atrás ele adotou uma criança alemã. Por causa dele adotar essa criança alemã e perder o emprego que ele tava. O intuito desse vídeo é mostrar a história do game, porque nem todo mundo vai ter a oportunidade de ter a experiência completa desse jogo. O jogo começa com uma introdução explicando o contexto histórico. Depois ele te mostra 2 opções de adoção. Você pode escolher um menino ou uma menina. O menino se chama Kraus. Ele é fofinho, bonitinho, gordinho, mas eu gostei mais da Kali. Eu achei ela mais bonitinha. E assim começa o capítulo 1. Você, o protagonista, teve muitos momentos felizes com ela. Essa é Kali, uma garota curiosa e sorridente. Ela acabou de voltar para casa porque todo final de semana ela brinca com a sua amiga, Liv. A Kali tá tão empolgada assim porque amanhã é o aniversário dela. O sistema do jogo é bem simples. No canto de baixo existe 3 medidores, igual a qualquer jogo de Tamagotchi ou Pou. Kali precisa tomar banho, comer e dormir. No jogo você pode conversar com ela. Em cada opção de diálogo, dependendo, pode mudar o comportamento dela. O dia passa e finalmente chega o aniversário da Kali. Kali está muito feliz. Você faz um bolo e compra 2 presentes, uma bola e uma caixa de lápis. Uma outra forma que o jogo mostra para você o que está acontecendo com a Kali é pelos desenhos que ela faz. Porque nem sempre a gente como pai vai saber o que o nosso filho está passando. E a Kali sempre desenha algo que aconteceu com ela. Kali ama desenhar. Como qualquer criança, Kali expressa o que ela está passando pelos desenhos. Depois de um tempo, nosso personagem consegue um emprego. E finalmente chega o primeiro dia da Kali na escola. Kali está triste. Todos da escola ficaram encarando ela ou ignorando ela. Ninguém falou com ela. Eles deixaram ela sozinha. No dia seguinte, de novo as pessoas pegaram no pé da Kali.
chamando ela de bastarda. E ela ter sido chamada de bastarda, isso faz ela querer saber quem são os pais biológicos dela. Você acaba ganhando mais a confiança dela depois de prometer que vai descobrir quem são os pais dela. E como eu disse, dependendo sempre do que você for falar, isso vai mudar o comportamento da Karen. Existe mais ou menos 4 alterações de personalidades. Existe endurecer coração. Isso acontece quando você incentiva a Karen não se importar mais com nada. À primeira vista, isso parece bom. Para de se importar com bullying, mas isso faz com que futuramente ela pare de contar coisas ruins que acontecem com ela, porque ela acaba normalizando isso. Suavizar o coração é quando você alivia a Karen de alguma angústia que ela tá sentindo, tipo falar quem são os pais dela. Isso acaba fazendo ela saber sobre o porquê as pessoas estão tratando ela mal, e ela acaba entendendo que isso não é culpa dela. Basicamente, a melhor forma de descrever isso é: conte a verdade pra Karen. Isso vai aliviar o coração dela. E dependendo de algumas escolhas que você faz, a Karen pode acabar perdendo a confiança em você. Isso afeta bastante a dinâmica do jogo. Depois de um tempo, a Karen começa a falar sobre uma mochila. Depois de tanto que ela pede isso, você acaba comprando pra ela. Depois de você comprar, quando você volta do trabalho, você descobre que as crianças acabaram rasgando a mochila dela. Depois de conversar com a Karen e remendar a mochila, você não pode fazer muita coisa, você acaba escrevendo uma carta falando sobre o que aconteceu. Mas isso acaba piorando mais ainda o bullying que a Karen sofre. No primeiro capítulo você acaba com um sentimento de merda. Por mais que você tente, você não pode ajudar muito a Karen. Você não pode chegar lá do nada e reclamar pros adultos, porque o problema não são só as crianças. Os adultos passam pano e até fazem bullying com a Karen. A única coisa que você pode fazer como pai é dar apoio psicológico pra ela, porque a escola se tornou um lugar não muito legal pra Karen. Vamos pro próximo capítulo. Capítulo 2. Vou ser bem direto, as coisas não melhoram, apenas pioram. O bullying com a Karen só aumenta. As crianças mais velhas começam a bullying ela de forma bem mais pesada. Nosso personagem, como eu já falei, não pode fazer muita coisa para impedir isso. Lembra daquela amiga da Karen, Liv? Pela influência dessas crianças, ela começou a tratar mal a Karen. O único fio de amizade que a Karen tinha era a Liv. E agora não tem mais nada. Mas agora só tem você. Não é algo que crianças devem passar. Sem contar que a Karen fica mais apegada em você. A Karen vai bem em uma prova e ela fica muito feliz. É as poucas coisas nesse segundo capítulo que deixa ela feliz. E basicamente esse é todo o capítulo 2. No capítulo 3, nós temos vários eventos interessantes. Karen faz amizade com 3 crianças. Ela, vendo que um desses garotos dava doce para outras crianças gostarem dele, ela decide roubar dinheiro que você e ela estavam guardando pro Natal, achando que assim ela teria amigos. Assim que você descobre, dá um sermão nela, ela entende onde ela errou, mas enfim, toda criança faz merda. Em um dia que as crianças foram provocar a Karen, o professor de biologia defende ela. E até escreve uma carta se preocupando com a Karen. E o nosso personagem pode ficar um pouco mais aliviado. Perto do final do capítulo, nós descobrimos mais sobre os pais da Karen. Especificamente mais sobre o pai dela. A gente tem a oportunidade de contar essas informações pra ela. E a gente acaba sabendo de alguns parentes que ela tem. E assim encerra o capítulo 3. No capítulo 4, as coisas continuam na mesma situação. Mas você acaba recebendo um convite de conhecer os avós da Karen. Então você vai lá.
as coisas não saem como esperados, os bosses da Karen são muito babacas, o bullying com a Karen só continua. Sabe aquele professor que trata a Karen como um ser humano? Infelizmente ele vai embora. Lembra da Liv, aquela amiga da Karen? Pois bem, ela se arrepende de ter tratado a Karen tão mal. As coisas continuam ruins pra Karen, mas um pouco não tão ruim. É difícil de explicar. A gente até consegue contato com o pai dela. Acontece um evento na cidade, o Dia da Bandeira. Nós somos ameaçados a não ir, mas a gente acaba indo. Foda-se, não acontece nada. E lá a gente acaba conhecendo o professor de biologia da Karen. Aquele professor que trata ela bem, como um ser humano. No capítulo 6, acontece algo com a Karen que eu prefiro não contar, por ser um pouco pesado demais pro tema desse vídeo, que é só apresentar o jogo pra vocês, e acaba afetando um pouco o seu relacionamento com ela. Você acaba ficando horrorizado com isso que aconteceu e você acaba decidindo finalmente se mudar desse lugar. O pai dela ajuda com a parte financeira, mas antes de vocês saírem da cidade, iria rolar um evento na cidade. O rei da Noruega ia passar lá e a Karen queria muito ver. Então vocês acabam assistindo o desfile do rei. Logo ela pega sua mão e os dois vão embora. No final do jogo aparece essa mensagem e mostra casos reais de pessoas que passaram por isso. Esse final simplesmente me destruiu. Não importa o quanto você se esforce em dar uma vida boa pra Karen, o final nem é bom nem é ruim. Só é seco, realista e em aberto. Esse final aponta o dedo pra você e fala: não existe final feliz, só final menos ruim. Nem é triste, apenas menos ruim. A experiência que eu tive com esse game não tem como descrever só em um vídeo. Quando eu cheguei na tela de final, eu simplesmente larguei o celular e daí eu fiquei pensando o dia inteiro nesse final. Por mais que o final seja meio em aberto, ele quer falar que nem sempre as coisas vão ser boas. E o jogo também gosta de tocar em outro ponto. Mas Children Lemberborn não fala só em questões de preconceito, mas em questões de ser pai, de ser mãe. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já tive que não ler uma história para Karen dormir porque eu precisava preparar comida de amanhã. Quantas vezes eu não dei algo que a Karen queria para economizar dinheiro para comprar comida. Esse jogo trabalha muito com o tempo. Tudo do que você faz, você usa o tempo. Tempo é precioso demais. Você ou gasta trabalhando ou gasta com seu filho. Isso é muito profundo. Você tem sempre que escolher. Esse jogo eu posso resumir em uma palavra: sacrifício. Ele faz você sentir como um pai ou uma mãe solteira. Em todo momento você está sacrificando o seu tempo para ajudar a Karen. O jogo faz você se importar muito com seu filho. Mas Children Lemberborn foi uma experiência incrível que eu tive, que eu gostaria de compartilhar como eu tô compartilhando agora. Eu não posso dizer que esse jogo vai ter o mesmo sentido que ele teve pra mim, porque cada um tem experiência diferente com games. Você tem que ajudar psicologicamente uma criança que é culpada toda hora por algo que ela não teve parte. As pessoas culpam uma criança de 7 anos por coisas abomináveis, e você tem que estar lá do lado dela, apoiando. O final ser aberto eu acho bom. Assim você pode imaginar um final feliz com a Karen. E esse é mais Children Lemberborn. Obrigado por assistir até aqui. Eu acabei excluindo alguns vídeos do canal porque eu queria mudar o meu conteúdo. Eu quero trazer um conteúdo mais profissional, um conteúdo que envolva mais a edição. E eu vou tentar editar esse vídeo com o maior cuidado possível, porque eu simplesmente amei esse jogo. Se inscreve, isso é muito importante. Deixa o seu like. Obrigado por assistir até aqui e tchau.